Amados, boa noite, graça e paz. Uma vez mais chegando até o seu lar, até você, quem sabe no seu escritório, que seja onde for que você esteja neste momento, eu gostaria de chamar a sua atenção para meditação de mais um texto da Palavra de Deus. Nós estamos ainda passando por esta fase de quarentena, vivendo este momento difícil, né? Que está passando o Brasil e o mundo. E eu gostaria de meditar um pouco dentro de um texto tão assim conhecido de todo o povo de Deus. Eu sei que você que examina as Escrituras já leu, já ministrou, já pesquisou sobre esta passagem e que eu penso ser de uma profundidade que nos trará riquezas, que se encontra em 1 Samuel capítulo 7, do versículo 1 a seguir. E quero usar também 2 Samuel capítulo 6, 11, falando de Obed-Edom. Porque Abinadab não foi próspero, porque Abinadab não recebeu muitos milagres da parte de Deus, uma vez a arca da aliança, a arca do concerto, estando em sua casa. Amados, você pode abrir sua Bíblia aí e acompanhar comigo em 1 Samuel capítulo 7. A arca da aliança, ela era símbolo da presença de Deus. Sabemos que hoje nós vivemos em uma outra época. A Bíblia diz na carta aos Hebreus que Deus falou com o homem por muitos anos de várias maneiras. Falou através de anjos, falou através de profetas, falou através de sonhos. Deus falou com o homem através da arca lá no tempo de Noé. Falou através do Mar Vermelho abrindo para o povo passar. Falou mandando maná no deserto para o povo saciar a sua fome. Água saindo de rochas. Deus, Ele é imutável, porém, Ele tem suas maneiras de falar com seus filhos de forma diferenciada para cada época, para cada fase do seu povo. E aqui, desta feita, estou falando que Deus se fazia presente através da arca, a arca da aliança, a arca do concerto. E algo me chama muita atenção, que acredito que podemos tirar deste texto muitas aplicações para a nossa vida, até porque nós estamos vivendo um tempo, amados, em que não se congregam, não se reúnem, não podem fazer uma célula, nós não podemos fazer confraternização. Nós estamos vivendo uma época em que o neto não pode visitar o vovô, os filhos não podem vir em uma festinha de aniversário na casa do papai e da mamãe. Nós estamos vivendo uma época em que Deus está falando conosco de uma forma diferenciada. Nesta época de Abinadab, quando foi escrito 1 Samuel, aí, capítulo 7, falando justamente da presença de Deus através deste símbolo que era a arca, na casa de Abinadab. Veja bem, amados, esta arca ficou na casa deste servo de Deus durante 20 anos. E me surgiu aí uma preocupação, porque você não vê nada de espetacular acontecendo na vida de Abinadab. Você não vê um relatório de milagres que aconteceram na casa de Abinadab. Você não vê testemunho da família de Abinadab. Por quê? Abinadab ficou com a arca parada na sua casa, amado, 20 anos. Sabe, amados, eu tenho uma preocupação e eu acredito que vou te deixar preocupado também com isso.
Porque Abinadab era servo de Deus. A família de Abinadab eram servos de Deus, até porque a arca, ela estava na sua casa porque eles eram pessoas que tinham compromisso com Deus. Senão, jamais essa arca estaria ali na sua casa. A arca, a presença da arca em locais que não eram consagrados ao Senhor, ou em familiares que não tinham compromisso e uma aliança com Deus, acontece como aconteceu quando os filisteus roubaram ela e levaram e colocaram lá na estátua de Dagon. E tanto foi destruída a estátua, como houve pragas no meio do povo. Você sabe, se você ainda não sabia, procura conhecer esta passagem, onde houve uma doença terrível no meio do povo. Eles tiveram que devolver a arca. É uma outra mensagem, estarei falando sobre esta outra mensagem em uma outra oportunidade. Mas o que eu quero que você entenda nesta hora é que a presença de Deus, onde as pessoas não querem um compromisso verdadeiro com Ele, a presença da arca, onde as pessoas não o valorizava como era devido, não honrava como devia ser honrado, não era grato como devia ser grato, ela não foi bênção para esta família como eles, quem sabe, até esperavam. Amados, uma aplicação para mim e para você. Eu, de uma certa feita, fiz uma entrevista com alguns jovens, e com esses jovens eu fiz a seguinte pergunta: por que é que você vem na igreja? E por que você vem no culto? Ah, pastor, é porque meu pai, desde criança, ele me trazia para a igreja. Ah, minha mãe, ainda grávida, vinha para a igreja. Quando eu nasci e cresci vendo ela na igreja, fazendo parte do círculo de oração, das escolas bíblicas, dos grupos de evangelismo, trabalhando no trabalho social da igreja. E a gente cresceu acostumando assim com esta vida de confraternizações, encontro com os irmãos, e eu aprendi a gostar. Hoje eu sinto falta. Maravilha. E a resposta foi praticamente a mesma por todos. Amados, esses jovens, eles acostumaram a vir na igreja. Eles acostumaram a participar das reuniões em suas igrejas. Mas eles não haviam feito um compromisso, uma aliança de ser servos, de ser fiel, de ser grato, de honrar ao Senhor, seu Deus. O que acontece na casa do irmão Abinadab. 20 anos a presença de Deus dentro da sua casa, que era a presença da arca, a Shekinah de Deus, a glória de Deus estava em sua casa. Mas eu acredito que, como a Bíblia na casa de muitos irmãos, que está empoeirada, quem sabe algumas até com telha de aranha, né? Acostumamos com a presença, acostumamos com os cultos, acostumamos com as reuniões, mas nunca paramos para fazer um compromisso, uma aliança e um voto com o nosso Deus. Então essa arca não faz grandes maravilhas na casa de quem não aprendeu a honrar a presença de Deus. E aí a gente vai lá para o texto de 2 Samuel no capítulo 6, que fala de Obed-Edom. O povo de Israel clamava pela presença da arca, porque a presença da arca foi para a casa de Abinadab, pois a nação de Deus passou a adorar, a cultuar ídolos. Eles deixaram a idolatria dominar eles. Então eles perderam a presença da arca. A arca vai para a casa de Abinadab, e Samuel, o profeta de Deus, ouvindo o clamor do povo, ele dá um conselho para a sua nação, dizendo: se vocês tirarem as imagens de escultura, se vocês tirarem os utensílios consagrados aos demônios que vocês estão adorando, se vocês quebrarem os altares que foram erguidos a demônios, tirar do meio de vocês toda esta imundície, todas estas pragas, todos esses amuletos, eu vou pedir que Deus autorize trazer a arca novamente para vocês.
o povo de Deus se arrependeu e buscou a presença da arca. Mas eu quero ir com você para 2 Samuel capítulo 6, já um rei de Israel querendo também reinar com a presença da arca. Ele não queria jamais ser um rei sem a presença de Deus. Ele não queria governar sem a manifestação da glória de Deus. Ele não queria liderar o povo sem o conselho de Deus. Então ele precisa buscar a arca de Deus. E ele organiza um carro novo, prepara os bois, prepara seus servos e vai em busca da arca. Quando ele busca a arca, esta arca desce o caminho em que eles escolheram, passava pela casa de um casal que estava passando por muita luta. E este casal, você vai ler o texto, você vai entender que este casal, eles tinham tudo para ser distanciado cada vez mais da presença de Deus, porque eles moravam em uma região em que jamais o rei Davi voltaria sua atenção para aquela região. Ele morava em Gat e ele fazia parte daquele povo filisteus, de onde surgiu o maior inimigo de Davi, que era o gigante Golias. Então, ele não tinha possibilidade jamais de um dia receber a arca na sua casa, porque ele era considerado para o rei Davi e para os demais seguidores do rei, uma pessoa que poderia ser uma ameaça para este governo ou para, quem sabe, a própria nação, devido à aliança que ele tinha com a linhagem do maior inimigo do rei, que foi o gigante Golias, de onde surgiu a maior batalha do rei. Mas sabe o que acontece, amados? Algo muito especial. A arca vem passando em direção à região em que o rei Davi precisava que ela fosse se instalar para que ele pudesse governar, mas ela passa, sabe aquelas estradinhas de fazenda, sabe aqueles corredores que não tinha como eles cortar a volta, não tinha como eles pegar um atalho, eles tinham que passar por ali. E quando eles chegam em frente ao barraco do irmão Obed-Edom, algo extraordinário acontece. A Bíblia diz que os bois tropeçaram. E quando os bois tropeçam, a arca tomba para cair. Os dois servos de Davi pegam a arca para não deixar cair do carro e morrem na hora. Aquilo trouxe temor para o rei e para todos os que acompanhavam a comitiva do rei. Ficou sem ter coragem de tocar na arca, porque agora eles estão vendo dois dos seus servos mortos porque tocou na arca. Amados, o rei Davi toma uma decisão. Ele convoca a sua comitiva, pede para ver se Obed-Edom consegue guardar a arca em sua casa, e eles iam voltar para sua cidade, buscar conhecimento, buscar estudar qual era a maneira correta que devia se conduzir para transportar a arca. E como Obed-Edom não era pessoa da equipe do rei, não era da comitiva do rei, não fazia parte dos seus aliados, para ele não tinha problema se a arca ficasse ali e se morresse Obed-Edom e sua família, porque para ele era menos risco do que deixar a arca ser conduzida por mais soldados, por mais servos, e alguém ser morto como foi os dois que tocaram na arca. Eles deixam a arca na casa de Obed-Edom. Amados, Obed-Edom estava vivendo momentos de crise.
Ele estava com problema psicológico porque a sua esposa estava enferma. Ele estava com problema físico porque ele estava trabalhando, mas nada produzia no campo. Ele estava com problema financeiro porque a terra não produzia e também os seus animais não criavam, não se multiplicavam. E algo muito extraordinário acontece. Eu estou citando para você os textos para que eu não precise ler, para a gente resumir, mas eu deixo para você tanto 1 Samuel capítulo 7, que fala da arca, 20 anos na casa desse amado servo de Deus, mas que não soube valorizar a presença de Deus, o Abinadab, e no 2 Samuel, no capítulo 6, onde o Obed-Edom recebe a arca em sua casa. Amados, Davi foi embora. Foi buscar entender o porquê seus servos morreram. Foi buscar entender por que a arca não pode ser conduzida por carros. Foi procurar conhecimento, porque ele jamais gostaria de governar sem a presença da Shekinah de Deus. E eles deixam a arca num barraco de sapé, numa casa em crise, uma mulher estéril, uma mulher enferma, uma mulher sem muita expectativa. Sabe o que acontece? Quando eles deixaram a arca ali, Obed-Edom valorizou a presença da arca. Amados, parece que eu vejo a cena. Na sala de Obed-Edom, se fosse hoje, não era a TV 72 polegadas que chamava a atenção. Na sala de Obed-Edom, não era o celular com o WhatsApp e o grupo de amigos que roubava a sua atenção. Na sala de Obed-Edom, não era um som com as melhores músicas que chamava a atenção. Obed-Edom não foi mais para o campo. Obed-Edom não preocupou mais em ir em busca dos seus animais, porque tudo que ele queria é que um dia a arca de Deus viesse para sua casa, ou que ele pelo menos pudesse acompanhar uma comitiva celebrando a presença da arca, ou ser convidado para alguém para uma celebração por a arca estar presente. Agora ele está com a arca na sua casa. E ele entende que ele está com crise financeira, ele está com crise no relacionamento, ele está com crise espiritual, porque ele se sentia uma pessoa sem direito de acompanhar alguém que estava próximo à arca. Ele então agora não tem nada mais importante do que a presença de Deus, a presença da arca, a Shekinah de Deus. Amados, ele não deixou aquela arca empoeirar. Ele não deixou nada chamar-lhes atenção mais do que aquela arca. Eu penso que ele e a esposa ficou ali, os 3 meses que a arca ficou em sua casa, foi cuidando desta arca com o maior prazer, com o maior carinho. Sabe o que acontece? Quando estava findando os 3 meses, o Obed-Edom descobre que as suas lavouras estavam produzindo. Ele vai dar uma passeada em meio ao rebanho, ele entende que ali agora tem ovelha, tem cordeirinho, ali tem bezerro. Eu penso que ele foi no chiqueiro, estava com... a porca estava parida com leitões. Amados, tudo mudou na vida de Obed-Edom. Eu costumo dizer que 3 meses na casa de Obed-Edom, o primeiro mês Deus curou ele fisicamente e espiritualmente. O segundo mês, Deus resolveu o problema dele conjugal com a esposa e curou a esterilidade da esposa. No terceiro mês, Deus curou a sua lavoura, seus gados, seus animais. Deus sarou a terra de Obed-Edom. Sabe por quê, amados? Porque Obed-Edom, ele resolveu ser diferente. Ele resolveu não só congregar porque acostumou vir no culto. Ele decidiu, sempre que vier no culto, vier para oferecer um altar de sacrifício ao Senhor. E eu vou te provar isso que está escrito.
Ele decidiu que ele não podia vir na igreja porque não tinha para onde ir. Ele decidiu que vir para a igreja, ou congregar, ou adorar este Deus, era muito mais importante na vida dele do que qualquer outra coisa. Pastor, mas como é que o senhor pode me explicar isso e me convencer de que é isto mesmo que ele fez? Amados, Davi voltou para buscar a arca no 3º mês. Quando Davi vem buscar a arca, eles assustam, porque eles chegaram numa região que não produzia nada, agora tem lavoura. Ele chegou numa região que o gado não produzia, as vacas não pariam, agora tem bezerro. As ovelhas têm os seus cordeirinhos. Ele chegou numa região em que um homem estava cabisbaixo, preocupado, sem saber o que fazer da vida, agora está alegre, feliz e com uma esposa grávida. Deus curou e sarou em todas as áreas da vida de Obed-edom. Então Davi chega e diz: Obed-edom, viemos buscar a arca. Sabe o que ele fez, amados? Ele disse para o rei Davi: o senhor pode levar a arca é de vocês, mas com a seguinte condição: tudo que vocês viram aqui eu vou doar para o senhor, porque nada mais me vale a pena se não tiver a presença da arca comigo. Pode ficar com a fazenda, pode ficar com o gado, fique com tudo. Eu e minha esposa e meus filhos iremos para onde esta arca for. Passaremos o resto da nossa vida cuidando dessa arca, porque a presença de Deus para nós vale mais do que tudo que aconteceu aqui. Eu quero terminar esta mensagem orando por você, amado. Eu quero terminar esta palavra ministrando uma palavra de bênção sobre a sua vida. Amados, o que é mais importante na sua vida? O que é que tem mais valor na sua vida? Amados, bens financeiros só é bom se tiver a presença da arca. Sem a arca, sem a presença da arca, conquistar bens, se não for com a presença da arca, não terá sentido. Jesus disse a um homem que foi e plantou grandes lavouras e colheu e encheu todos os celeiros, derribou e construiu celeiros maiores, e disse: agora vou deitar numa rede, descansar, e vou dizer: ó alma, nós temos aí abundância, agora nós podemos descansar. Quando ele está deitado numa rede, balançando para lá e para cá, ele escuta uma voz vinda do céu dizendo: louco, se nesta noite te pedir a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Amados, é tão bom a gente acreditar que Deus é a joia preciosa, que Jesus é o tesouro que nós encontramos. Eu quero orar por você e por sua família. Você que vai estar fazendo um voto, uma aliança com Deus nesta noite. Você que está até pensando que depois dessa pandemia não encontrará mais força nem para congregar. Amados, esta pandemia não é para fazer você desistir, é para revelar os que realmente têm compromisso com Deus. O dizimista fiel não para de dizimar porque não pode vir na casa de Deus. O ofertante fiel não para de ofertar porque não pode vir na casa de Deus. O servo fiel não deixa de ser pastoreado porque não pode vir na casa de Deus. A palavra de Deus diz que as suas ovelhas, falando o próprio Jesus dizendo que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Ei, a voz pode ser gravada pelo celular, a voz pode ser gravada de várias formas, desde que você conheça a voz. Ele não diz a presença, ele diz a voz. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e os acompanha. E é a voz do seu pastor que faz de você uma pessoa protegida pelo mundo espiritual maligno. É a voz do seu pastor, da sua cobertura espiritual, que entrará no mundo espiritual e neutralizará toda a corrente satânica contra a sua vida e contra a sua família. É bem verdade que tem pessoas que não crêem, mas a palavra de Deus aos Hebreus diz: obedecei os vossos pastores, tratai eles com reverência como ao Senhor, porque foi assim que Deus determinou. Amados, eu quero orar por você. E não esqueça,
Se você está pensando que vai se distanciar do Senhor por causa de um tempo de crise, de distanciamento, de pandemia, isso não é verdade, porque este tempo é para aproximar você de Deus. O tempo difícil sempre revelou os verdadeiros adoradores. Tempo difícil sempre destacou os verdadeiros servos fiéis. Tempos difíceis foi onde Deus escolheu uma seleção para ganhar a guerra. E eu quero profetizar que você faz parte desta seleção. Pai, eu oro pelo teu filho e pela tua filha agora. Eu entro no mundo espiritual, meu Deus, agora intercedendo, e sei que muitos dos teus servos estão orando neste exato momento juntamente comigo. Eu te convide sua esposa, convide seus filhos, convide o seu esposo, convide quem estiver na tua casa. Faça comigo esta oração agora. Eu entro no mundo espiritual, neutralizando toda seta do inferno contra a tua vida. Toda arma forjada de Satanás contra você está sendo neutralizada agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Faça uma aliança com Deus neste momento, amado. Em tempo de crise é que se prepara um exército para a batalha. É neste tempo que Deus conhecerá os verdadeiros adoradores fiéis. Ei, eu te convido a erguer um altar ao Senhor em tempo de crise. E profetizo que na tua casa, que na tua família, que para o povo que decidiu, mesmo em tempo de pandemia, erguer um altar de adoração a Deus, jamais será destruído. Eu profetizo na tua vida, e assim eu encerro esta mensagem, te abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que os anjos de Deus permaneçam acampados ao teu redor. Precisando de uma palavra de bênção, de uma oração, entre em contato. Você que ainda não me conhece, sou o pastor Valderi Martins, da IBN em Nova Mutum, Mato Grosso, Brasil. Deus te abençoe.